Em janeiro de 2015, eu recebi uma encomenda. Dentro tinha apenas uma câmera digital e um bilhete que dizia: "Eu vi que você tem interesse em filmes e fotografia. Eu não tenho mais utilidade para essa câmera." Assinado, Charlie. Esse é um trecho do texto presente na descrição de um canal muito específico chamado apenas de Dogwood. Eu falei específico, mas era para ser esquisito. Esse canal foi criado em 2015, praticamente no mesmo período em que essa misteriosa câmera surgiu magicamente na caixa postal do seu criador como um presente desse indivíduo chamado apenas de Charlie. Mas quem que é esse cara e o que tem de tão curioso dentro do armazenamento desse aparelho que seja digno de ser divulgado desse jeito? Bom, bora começar pelo começo, obviamente. Quando eu finalmente liguei a câmera, foi quando eu vi que havia conteúdo dentro dela. Apenas uma pasta chamada Dogwood, com 10 vídeos dentro. A maioria dos vídeos envolvem o que eu assumo ser o Charlie filmando alguma coisa. O primeiro vídeo começa com Charlie fazendo uma gravação no meio da noite em uma área bem próxima a um estacionamento. Ele parece ofegante e olha constantemente de um lado para o outro, mas não como alguém que está sendo perseguido, e sim alguém tentando não perder outra pessoa de vista. Alguém esse que não demora muito para aparecer, sendo essa figura de capuz que caminha lentamente pela trilha até simplesmente parar em um canto. Talvez por ter ouvido as respirações ou passos do Charlie. Ele acaba saindo de vista quando o rapaz é obrigado a se esconder para não ser flagrado, e o seu retorno para o frame da câmera praticamente confirma que o esconderijo do Charlie não foi muito útil. A câmera corta no último segundo antes do cara de capuz levantar a mão. Então nesse ponto não fica claro se ele apontou uma arma, tirou uma faca do bolso ou, sei lá, tentou oferecer um chicletinho pro Charlie. Tudo que a gente sabe é que esse tal de Charlie não apenas conhecia previamente o dono do canal onde as gravações foram postadas, como também parece ter descoberto alguma coisa que não deveria ao investigar aquela região. Talvez não esperando que fosse encontrar uma pessoa com intenções não muito boas ali, ou simplesmente quisesse descobrir mais a fundo sobre algum mistério com que ele entrou em contato em algum momento. De todo modo, a descrição conta com um link para uma publicação do Imgur, dane-se, com algumas fotos e prints registrados pelo dono do canal, como comprovações de que o presente misterioso que ele ganhou era tão real quanto as gravações encontradas por ele. No entanto, é possível notar pelo print que existiam apenas 10 gravações dentro do cartão da câmera, enquanto no canal existem 12 vídeos. Isso é curioso, mas a gente logo chega lá. As gravações seguintes, a MVI 29 e MVI 30, são bem diretas, então não custa nada dar uma olhadinha nelas antes de falar. Hello? Anybody?
O que a gente tem aqui é uma comprovação de que o Charlie não teve um destino realmente trágico depois de ser encontrado. Na verdade, em MVI 29, a gente pode ver que ele foi levado por alguém até uma outra área dentro de algum tipo de confinamento ou veículo. A gente até consegue escutar o celular dele vibrando e tocando sem parar, o que acaba chamando a atenção do sequestrador e fazendo ele encerrar a gravação, que por algum motivo havia sido iniciada sem que o Charlie tivesse consciente, ou ao menos é o que parece. De qualquer forma, em MVI 30, novamente, para minha surpresa, a gente tem a revelação de que o sequestrador não tirou a câmera do Charlie e acabou deixando ele em um tipo de porão ou depósito escuro, onde a gente consegue perceber diversos encanamentos e cadeiras de plástico. No entanto, o que mais chama a atenção, ao menos para mim, é a presença de uma garrafa de água e uma lona no chão, que serve como uma cama improvisada. Não fica claro quanto tempo se passou entre a gravação anterior e essa, mas é bastante claro que esse local, mesmo sendo usado como um tipo de confinamento para o Charlie, também serve como um tipo de abrigo ou local de espera, como fica sugerido pelo bilhete que ele encontra na porta, que provavelmente seja a única passagem para o lado de fora. Porém, como dá para notar, ela não conta com nenhuma maçaneta. Em MVI 31, a gente vê o Charlie explorando o interior daquele depósito e encontrando uma caixa com algumas peças que até poderiam ajudar ele a abrir a porta, o que obviamente não dá certo, considerando que ela possui algum tipo de mecanismo escondido que precise de algo muito específico para destravar, deixando o rapaz à total mercê da sorte. E isso nos leva para o MVI 32, onde as coisas começam a ficar ainda mais esquisitas. Great. Como deu pra ver, a situação do Charlie é um pouco mais complicada do que parece, já que em uma tentativa de usar os recursos deixados no cômodo para descansar, ele acaba não percebendo que um outro bilhete foi colocado próximo a ele pelo sequestrador. O mais esquisito desse detalhe é o fato desse indivíduo desconhecido saber exatamente o nome do rapaz, novamente adicionando evidências à probabilidade do Charlie saber desde o início no que ele estava se envolvendo quando começou a seguir esse cara lá na primeira gravação. Mas é então que a gente tem os momentos finais do vídeo, onde o rapaz tenta ligar o celular, que obviamente estava descarregado, e parece escutar algum som vindo da escuridão da área. É desse jeito que uma interferência bizarra toma conta do áudio e da gravação, revelando pra gente o surgimento do sequestrador em uma fração de segundos, como se ele estivesse transportando até ali magicamente. Observando esse frame com bastante cuidado, a gente consegue confirmar que esse sequestrador se trata sim de uma pessoa normal por trás do capuz e da máscara, o que torna ainda mais estranho ele ter essa capacidade de surgir e aparecer do nada ali dentro. Mas talvez explique o motivo da porta não ter nenhuma maçaneta, já que ele não necessariamente precisa usar ela para entrar ou sair. É diante desse momento, com essa interferência absurda, que o Charlie simplesmente acorda do lado de fora. De alguma forma, talvez por influência da figura encapuzada, o Charlie é transportado para fora daquele lugar, ainda com a sua câmera e sem nenhum dano. E enquanto ele caminha sem rumo por esse bosque estando justificavelmente desnorteado, não tem como não pensar que todo aquele tempo que ele passou confinado não foi realmente uma tentativa de tortura ou obra de um sequestrador psicótico que iria fazer dele o que ele bem entendesse, mas sim uma forma de intimidação. Um jeito de demonstrar para o Charlie que ele não deveria mergulhar de forma irresponsável em uma situação que ele não compreendia exatamente. Não é à toa que o vídeo seguinte é praticamente a epítome disso.
okay? Oh, Do you need help? thanks. Oh yeah, I just thought... Never mind. Do you know where the dam is from here? Yeah, just keep following the path for a couple miles. Alright, thanks. No problem. Hey, what are you filming? Simplesmente, durante seu caminho para fora da floresta, o Charlie se depara com outro cara encapuzado de voz distorcida que aparece repentinamente correndo entre as árvores como um vampiro de crepúsculo. Porém, ao contrário de hostilizar ele e levar ele de volta para o cativeiro de onde ele tinha acabado de sair, esse cara simplesmente o aponta a direção para longe daquela área, sendo estranhamente gentil antes da gravação ser cortada no momento em que ele pergunta o motivo do Charlie estar filmando aquilo. E por sinal, eu esqueci de colocar aqui no roteiro, mas logo na gravação que mostra o Charlie saindo do cativeiro, dá pra ver o carinha encapuzado observando ele bem de longe, só pra ter certeza que ele tava realmente indo embora. É então que isso nos leva pro MVI 35, que ocorre já no meio da noite, considerando a distância que o nosso amigo aqui teve que andar desde o momento que ele saiu do cativeiro. Ele atravessa a floresta seguindo a direção de uma estrada que, felizmente, o faz retornar pro estacionamento onde tudo começou, onde ele, por fim, acaba encontrando seu carro e consegue retornar para sua casa em segurança. Agora, antes da gente seguir para o último vídeo gravado pelo Charlie, é importante levar em consideração alguns pontos que a gente consegue compreender, mesmo que essas gravações tenham sido feitas sem nenhum contexto e com quase nenhum comentário do próprio Charlie. A gente não conhece absolutamente nada desse protagonista, mas a gente sabe que ele tem algum conhecimento prévio do que estava acontecendo naquela área da floresta. Caso contrário, ele nunca teria ido lá justamente para gravar o trajeto do cara encapuzado que a gente viu. Porém, a gente não consegue dizer exatamente se ele sabia que o sequestrador não era exatamente um cara normal e que tinha essas habilidades inacreditáveis de se transportar de um lugar para o outro. O que não me surpreenderia se ele tivesse realmente usado algum outro poder desse estilo para levar o Charlie para dentro daquele cativeiro e depois para mandar ele de volta para a floresta. O que sugere que esse cara esquisito aí não seja realmente o antagonista da história, e sim alguém que valoriza muito o próprio espaço pessoal. E isso, sei lá, não dá para julgar o cara. É então que a gente passa pro MVI 36, que de forma surpreendente ou não, conta com o relato e explicação do próprio Charlie. Should have been more careful. It's just that these past couple weeks have been kind of a blur. If I try to remember anything from the past month, it's just completely gone. I can't tie anything together. It's all kind of disconnected in my mind. Anyway, I think I've kind of found something pretty big here. I don't feel safe at all. I feel like they're out there constantly watching. And if you do get this video, please don't share with anyone. Don't post it anywhere. Because I think if they can connect it with you in any way at all, then maybe they'll start coming after you instead of me. Anyway, I don't know who these people are, what they want, but I know I need... O trecho inicial da gravação segue praticamente o mesmo estilo dos anteriores no quesito em que a gente é apresentado a diversas informações importantes que não possuem nenhum contexto. O Charlie começa explicando que as suas memórias das semanas anteriores estavam difusas e que ele não conseguia lembrar de absolutamente nada dos últimos meses. Também citando que ele deveria ter sido mais cuidadoso, que ele não sabia o que estava pensando antes de se envolver naquela situação. O que por sua vez implica que tudo que ele tinha descoberto sobre aquela figura encapuzada, assim como a sua situação do sequestro, tinha sido totalmente apagado da sua mente ou simplesmente escondido por trás da ansiedade e do trauma. Ele também diz ter tentado conversar com um carinha que é dono do canal, mas que acabou não tendo sucesso, já que o cara teria desaparecido completamente e agora não tinha mais nenhum tipo de contato. O que é bem estranho, mas a gente já volta nisso, porque ele pede para esse cara não divulgar as gravações, porque eles poderiam fazer algum tipo de conexão entre os dois e ir atrás do camarada ao invés do Charlie. Eles.
bastante destaque nisso, porque indica que a figura encapuzada não é só um cara esquisito aleatório, e sim apenas um indivíduo de um grupo maior. É então que a energia da casa dele é desligada misteriosamente, forçando Charlie a pegar sua lanterna e a câmera e seguir para o andar de baixo. Obviamente, o rapaz parece bastante assustado e paranoico, com medo de estar sendo seguido até mesmo dentro das paredes do seu próprio lar. O Charlie realmente consegue ligar a energia sem nenhuma complicação imediata. É então que ele retorna para onde ele estava gravando anteriormente, e aí as coisas complicam. Guess it was a brownout or something? Anyway. Yeah, I need to figure out what these guys are trying to do, because if they end up... Rapidamente, os eles citados no começo da gravação aparecem dentro da casa como uma matilha de caras de capuz com poderes aparentemente psíquicos. Eles claramente não possuem intenções muito boas ao invadirem e capturarem o Charlie. Porém, o final acrescenta um detalhe bastante interessante, porque enquanto os dois encapuzados carregam o corpo do rapaz para fora da casa, um desses caras se dirige para pegar a câmera dele e simplesmente usa os poderes para se transportar para bem longe, indicando que esse encapuzado específico aí, ao contrário dos outros, tem a intenção genuína em divulgar as gravações para o mundo ou simplesmente encontrar uma outra utilidade para a câmera. De todo modo, em MVI 37, começa com o mesmo carinha se transportando de volta para dentro da casa do Charlie, talvez depois de se garantir que o local estava seguro novamente. Então a gente vê ele subir até o escritório do rapaz, pegar um lápis e um papel para escrever um bilhete, então segue a se transportar novamente pelos mais diversos cenários até chegar em uma casa. Ali ele então guarda a câmera dentro de uma caixa e assim a gravação se encerra, praticamente nos apresentando todo o processo que se levou até o dono do canal receber a encomenda na frente da sua casa, que como esperado, não foi enviado pelo Charlie, e sim por essa estranha figura que parece estar agindo contra o próprio grupo. Como eu disse, aqui se encerram as 10 gravações originais presentes dentro da câmera do Charlie. Porém, existem outros 2 vídeos que foram publicados especificamente pelo dono do canal nos dias 28 de fevereiro e 4 de março de 2015. O primeiro deles se chama Arrival e basicamente é apenas uma preparação para o que estaria por vir. Hey guys, this is Chase. Most of you guys probably already know by now, but I have a cousin who lives in North Carolina, and he's gone from vacation for a while, so he's asking me to come stay at his place for the time being. So these, I guess, is where the events are happening from the last few videos, and I'm gonna go check it out. Here it goes. O vídeo chamado Bradley começa exatamente com o Chase, nome do dono do canal, chegando na cidade onde seu primo mora, sendo buscado por ele no aeroporto enquanto conversa um pouco no trajeto dentro do carro sobre alguns assuntos inúteis referentes a alguma história maluca sobre as filmagens que o Chase estava fazendo. Mas é interessante notar que em certo momento, a gravação apresenta bem rápido uma interferência que, como a gente já sabe, é uma sugestão da presença daquelas figuras encapuzadas que muito provavelmente estão observando de longe. De todo modo, o restante da gravação se baseia no Chase e o Bradley conversando e cruzando a cidade de carro. Em certo ponto, eles buscam um amigo do trabalho do Bradley chamado Sebastian e os três saem juntos para jantar fora em um restaurante da cidade, antes de retornarem para o apartamento onde o Chase ficaria durante os próximos dias. É então que o Bradley dá boa noite pro primo, sai pro quarto e fim da gravação. E, na verdade, não só fim dessa gravação, mas como do projeto inteiro como um todo. O que é uma enorme pena, já que todo o conceito ao redor dessas gravações como sendo o registro da existência de um grupo de pessoas com poderes é algo extremamente criativo em comparação com o que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Claro, não estou dizendo que não existem projetos bons no cenário atual, mas considerando que o Dogwood é um projeto que nasceu em meados dos anos de 2010, a gente consegue perceber o charme discreto que só existiam nesses arcos mais antigos, como
Mabel Hornets, Sarah Smithson e até mesmo o querido Port Content, que eu não trouxe a segunda parte até hoje. Eu não posso deixar de notar que existe algo bonito, inspirador por trás desses projetos que a gente consegue realmente ver as pessoas trabalhando nele, principalmente porque mesmo com poucos recursos, é notável a dedicação e o carinho em ao menos tentar fazer algo coeso e interessante de se acompanhar. Dogwoods é um projeto praticamente completo em questão técnica. A gente tem um conceito interessante, personagens misteriosos e momentos de ápice que realmente deixam a gente com ainda mais curiosidade. A única coisa que não tá completa é justamente a sua história.